Estudo Bíblico Jó 10, versos 1 a 22. Com a bravata do desespero, verso 1, Jó discute com o juiz que o condena, verso 2. Ele apela a Deus contra Deus, a natureza do Deus que ele conhecia, contra o Deus fantástico e imaginário que contende contra ele. Em particular, Jó apela ao orgulho de Deus como juiz, versos 3 a 7, e a sua condição de Criador, versos 8 a 12. Está Deus sujeito às limitações humanas, sujeito, portanto, à má interpretação dos fatos, verso 4, ou capaz de não alcançar o culpado? Versos 5 e 6. Não, ele tem as qualificações de ser o juiz de toda a terra. Ele é onisciente e onipotente, verso 7. Para além disso, será que o Criador destrói a criatura com a qual despendeu tão maravilhosa perícia no processo da procriação e gestação? Versos 10 e 11. E cuidado tão providencial? Verso 12. O julgamento imaginado de Deus termina quando a realidade da dor e da ignomínia se reafirmam na consciência de Jó. O Deus fantástico prevaleceu, ao que parece, e Jó muda abruptamente do apelo à lamúria e ao lamento. Capítulo 3, verso 22. O secreto desígnio divino na anterior formação e educação da vida de Jó, verso 13, foi preparar uma presa para ser espreitado como um leão, sem misericórdia, implacavelmente. Versos 14 a 16. O propósito secreto de Deus, verso 13, foi o tempo todo tornar essa vida miserável, testemunhando da sua culpa com uma interminável hoste de pragas, verso 17. A consideração do papel divino na origem de sua vida leva Jó de volta ao tema de suas queixas originais, versos 18, 19 e capítulo 3, verso 11. Excluído do amor de Deus, como se julga ser, o mínimo que pode pedir antes de escorregar para as trevas da morte, versos 21 e 22, é que Deus simplesmente cesse de lhe prestar atenção por um momento, de modo que tenha alento, verso 20. Não obstante, é ainda a Deus que Jó clama. Verso 1, a minha alma tem tédio à minha vida. Jó não apenas cansou dessa vida, como deseja a própria morte como alívio. Uma vez que nada pior lhe pode acontecer, ele se permite reclamar livremente. Verso 2. Faze-me saber por que contendes comigo. Aparentemente, a fala de Jó parte do pressuposto de que a visão tradicional sobre o sofrer, explanada por seus conselheiros, está correta. Versos 3 a 7. Os argumentos apresentados por Jó são logo desfeitos por ele mesmo, por procederem de concepções indignas de Deus e contrárias à sua natureza. Jó reconhece a loucura dessas concepções no próprio momento em que as expressa. Não pode acreditar que Deus não o conheça, que não saiba que ele é um homem íntegro. Na verdade, pode-se entender que Jó se valeu da figura da ironia. Verso 3. Parece-te bem? Literal. É bom? Talvez devesse ser traduzido: é certo? A obra das tuas mãos. Toda a raça humana é criação de Deus, mas os justos e íntegros revelam muito mais da atuação de Deus em suas vidas. Verso 5. Deus, sendo eterno, tem toda a eternidade para punir ou galardoar o homem cuja alma e espírito também são eternos, para receber a devida condenação ou recompensa. Versos 8 a 22. Jó apresenta um apelo ao divino oleiro que tantos cuidados dispensou à criação da sua obra. Já que Deus o criou com tanta ternura, versos 8 a 12, qual seria o objetivo de Deus em aniquilá-lo agora? Na procura de uma resposta, versos 13 a 17, Jó desce às profundezas da dúvida e do desespero jamais atingidas em outra parte desse livro. Sente que está à mercê de um Deus que se apressa em considerar os mais insignificantes pecados,
Deleitando-se em perseguir, continua e implacavelmente o inocente Jó. Versos 14 a 17. Seu desespero toma vulto enquanto anseia pela morte, sem alimentar nenhuma esperança pela vida no além. Versos 18 a 22. Versos 8 a 12. Como Davi, Salmo 139, versos 13 a 16. Jó entende que Deus o moldou no ventre materno, deu-lhe vida e o abençoou. O desenvolvimento da ideia de que Deus o havia criado é feito uma linguagem magnífica, indicando que a vida começa no momento da concepção. Agora, Jó não consegue entender como o mesmo Deus bom pode tratá-lo tão mal. Verso 13. Jó sente que fora destinado à desgraça. Ele não alcança a grandeza do plano divino para sua vida e por meio dela. Versos 14 e 15. Tudo isso se funda mais uma vez na equivocada suposição de que o sofrimento é consequência da ira punitiva de Deus em razão do pecado individual. Verso 17. Renovas tuas testemunhas. Jó possivelmente alega que Deus enviava pessoas para acusá-lo. A cada testemunha, mais uma onda de provação e condenação. Verso 22. A própria luz é tenebrosa. Assim é a morte de quem se separa de Deus, a fonte da luz. Nota: quando falamos como Jó, com amargura em nossa alma, aumentamos a culpa e o sofrimento. Não abriguemos maus pensamentos contra Deus, não há motivos para eles.